A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus continue abençoando a cada um de vocês, amados e amadas do Senhor. Que a nossa fé se frutifique, viu? Cada dia mais nós precisamos, queremos, sintonizar com Deus, a maior necessidade do ser humano é estar envolvido, com Deus, com as coisas de Deus. Mas a gente precisa de direção, e força também, porque o inimigo das nossas almas não quer que a gente frutifique, não, é que a gente se despedace mesmo, que a gente se desvie de Deus. Não. Vamos nos fortalecer. Hoje a lição está muito, como sempre, muito profunda e gostosa também, mas nós queremos, antes de qualquer coisa, orar. Vamos orar a Deus, pedir a sua direção, para que Ele nos ajude, que a gente possa falar e o que a gente for ouvir também, seja especificamente do agrado do nosso Deus, direcionado também pelo seu divino Espírito. Vamos orar. Ó Deus querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, te louvamos pela tua santidade. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração e sabe o que nós precisamos. Precisamos do Senhor, ó Deus, de uma maneira tão profunda, Senhor. Mas o Senhor sabe também, ó Deus, que existe uma luta tão grande, Senhor, em desviar a nossa vida, o nosso coração, o coração dos irmãos, das irmãs. Por isso nós precisamos que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Nos ajude. Acampa-se, Senhor, ao redor dos que o temem, Senhor, que temem a tua palavra e temem a verdade, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. É a carta aos Colossenses, última lição dessa série. Colossenses capítulo 3. A gente vai iniciar, no versículo 18 do capítulo 13 e a gente vai prosseguir até o final do capítulo 4. Então, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para que os que são de fora
aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúdo-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesses instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido meu lenitivo. Saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ele hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e os dos Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém e amém. A vida do novo homem, a vida de uma pessoa que começou a trilhar, né, o caminho do Senhor, né, começa a ser tudo diferente, né, é novos objetivos, é uma nova visão, uma visão que é do reino, uma visão que é de Deus, né? Já não procura mais agradar-se a si próprio, né? Mas fazer as coisas para agradar a Deus, e tudo que ele for fazer é uma vida em conformidade, né? É isso que nós temos visto nessas lições. E hoje aqui, né, a gente vai falar um pouquinho, a gente percebe aqui, né, começa num texto, que fala sobre os deveres da família, né? É assim o título, pelo menos da minha tradução, que é Revista e Atualizada, os deveres da família, e coloca ali, né, por ordem, cada qual deve ser ou deve fazer, né, para que, qual que é essa intenção de Paulo, né, sempre é que as coisas, se elas caminharem, né, dessa maneira, né, em submissão, em amor, né, são as duas coisas, em obediência, são vários pontos que são colocados aqui. O trilhar da família vai ser diferente. É uma das dificuldades, eu acredito, que a gente tem, né, como ser humano sempre,
é o orgulho nosso, né? É sempre a gente quer ter razão. Essa é verdade, independente, né? Se sou eu que estou falando aqui como pastor, né? Um membro da igreja, né? Que não tem ali nenhum ministério, nenhuma função dentro da casa, né? O mais velho, o mais novo da casa. Se todos olharem, né? Com amor, as recomendações, instruções, sugestões, né, para que as pessoas vivam de maneira correta, as coisas têm uma tendência a ir bem, né? Se quiser caminhar de qualquer jeito, na louca, né, do jeito que pensa, vai ter uma vida toda transtornada sempre, né? E aqui fala dessas relações, né, familiares, vem da conduta, primeiramente da conduta das esposas. É óbvio que esse tempo que ele está falando aqui, né, são duas coisas que a gente vai colocar. Primeiro, quando ele está falando sobre isso, ele está falando numa época, né, diferente do nosso, né, que mesmo que era o texto trabalha numa submissão respeitosa, que não é essa submissão que de repente a gente entende que é de escravidão, né, que tem que ir lá sujeitar, né, a algumas situações que não cabe, né, porque fala do amor depois, né? Então essa submissão que fala aqui é uma submissão tranquila, carinhosa, da mesma forma que a gente não é submisso a Jesus, e Jesus ele massacra a sua igreja. Eu não vejo Jesus, né, com toda a responsabilidade que nós temos com o reino, com Jesus Cristo. Não é uma submissão pesada, né, que contraria, eu tenho que fazer tudo o que Jesus quer, óbvio. Tem que fazer tudo o que Jesus quer, mas é algo que ocorre numa sintonia tão tremenda que não é enfado essa submissão, essa obediência a Jesus. Então é dessa forma, né, que coloca aí, né, das esposas, né, tratando o seu esposo, né, como cabeça ali na casa mesmo, né, porque diferentemente do mundo que a gente está vivendo, que parece que os homens deixaram muito, né, de fazer algumas coisas de sua competência. Hoje virou todo mundo meio igual, né? E de igual modo as mulheres também, né? Vivia-se de uma maneira muito mais profunda antes, cada um sabendo o seu papel, muito embora tanto o homem pode ajudar a mulher em casa, como a mulher pode ajudar o marido também se necessitar fora de casa, mas todo mundo sabia muito bem qual o seu papel dentro do lar. Agora, algumas situações aí, se a mulher não toma o comando, a casa não caminha, né? Um negócio ficou meio que trocado. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, né, em algumas situações que eram benéficas, né? Se não tem, o marido não é aquele, né, que a gente vai ver aqui, que ele também não tem que pegar a esposa dele e ficar tratando a esposa dele como qualquer, né, pessoa, né? Mesmo, eu falo qualquer pessoa, eu digo no sentido que não é ninguém da família, não que você tem que tratar mal outra pessoa também, não, você tem que tratar porque você é de Cristo, mas com a esposa um carinho maior, né, porque é esposa. Então submissão não implica em inferioridade, né? Eu tenho que ser submissa, então ele manda mais, eu mando menos, não é nesse sentido, né? É algo que vem, né? Da mesma forma que quando fala da submissão, Jesus ali dentro da Trindade, ele era igual ao Pai, mas ele acatou, né, a vontade do Pai e fez uma harmonia sem se sentir inferior, né? Sujeitou e as coisas aconteceram para o bem nosso, né, da humanidade. Né, aquilo ocorreu de uma sintonia muito grande, né, muito perfeita. A gente não consegue fazer dessa forma, né? Mas por que a gente não pode ver? Porque a gente não vive dentro
né, da vontade de Deus, né, tentando fazer sempre a vontade de Deus, né? Dessa conduta dos maridos também, amar a esposa, e daí amar a esposa assim como, né, o marido amar a esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Como que Cristo amou a sua igreja? Ele deu a vida, né? E isso quase não acontece, né? É fazendo o melhor para sua esposa, né? Percebe lá. É claro que um tem que falar, né? Eu já vi muitas das vezes usar esse texto para um ficar jogando na cara do outro que ele não está fazendo o seu papel. Olha lá, veja lá, olha que marido tem que fazer. Olha, não, viu? Leia a sua parte e faça a sua parte, né? Mulher faça a sua parte, marido faça a sua parte, né? Um tem que ficar querendo apontar a Bíblia para cobrar o que o outro tem que fazer, né? Olhe para a Bíblia, o que a Bíblia está falando para você fazer, né? Essa é a questão, né? E às vezes a gente usa. Eu lembro quando eu era mais novo, olhando para esse texto aqui, os pais, não irritei, pais, não irritei os nossos filhos. Eu cheguei a citar esse texto, né? Num momento. Eu era adolescente, né? Não compreendia muito bem, porque fala que os filhos têm que obedecer aos pais. Então, quando você é adolescente, você é jovem, você é cheio de querer cobrar, né, a atitude dos outros, mas você não vê a sua, né? Então aqui está mostrando várias partes aqui para que a gente perceba que a gente tem a parcela nossa dentro da família. O pai tem a parcela dele, a mãe, né, como esposa, ela tem a parcela dela, os filhos têm a parcela deles. Não deixa ninguém isento aqui, né? Nesse pequeno texto que a gente leu aqui, não isenta ninguém da sua responsabilidade. E a conduta dos filhos é obediência, né? Obedece, você não tem que discutir com o pai, igual eu falei, né, que em determinado momento eu fiz. Eu não tenho, não quero uma criança desobediente, não. Mas tinha hora que fica adolescente, fica todo revoltadinho, né? Obedece, meu filho. Obedece, tá ali debaixo do teto, né, que seu pai tá cuidando, tá alimentando você. E hoje, muito melhor ainda, que dá tudo que o filho quer, né? E por que não pode obedecer? Simplesmente assim, obedecer. Vai lá, obedece seu pai. Agora a conduta do pai, né? Não tem essa intenção, tem a intenção de educar seu filho, né? De tratar ele, filho, ó, eu tô colocando você, mostra pra ele. Não é faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Porque se o filho começar a perceber que você só manda ele fazer determinadas coisas e você não faz, daí não adianta você falar. Ele vai ver e falar, meu pai mesmo tá falando para eu fazer, mas ele mesmo não faz. Então não é um sentido de oprimir o seu filho, né? Mas de orientar, filho, olha, que se você for para esse lado aí, vai ser mal, vai ser ruim para você, né? Não faz isso não, né? Seu pai quer o bem de você, né? E vai conduzindo. E nem por isso que os pais não davam, né? De vez em quando umas cintadas na gente, né? Nesse sentido de, pô, é teimoso, né? Às vezes o filho é teimoso pra caramba, né? Bichinho, tá lá, às vezes tem que dar ali uma sentada, né? Só uma ali, só pra sentir, né? O seu pai manda aqui na casa. Pode ver, a gente fala muito hoje dos direitos. Os filhos têm muitos direitos, né, hoje. Nossa, se o pai for falar, repreender, já vai chamar o conselho tutelar pro pai, né? Não tinha isso não. Sabe, a gente respeitava, mesmo os pais, que a Bíblia fala que não era para ser assim, de oprimir, mas às vezes foram criados na truculência e achavam que tinha que criar o filho na truculência também, né? Mas enfim, saía gente muito melhor, responsável, do que agora. Mas o que a Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente tem que ter um equilíbrio nas coisas, né?
Eu, olhando para esse texto, eu vejo assim, né, numa sintonia muito grande, essa questão da esposa, do marido, dos pais, dos filhos, numa sintonia, num equilíbrio, que todo mundo exerce o seu papel. Quando você olha sob a direção de Deus, a gente, no dia a dia, nas tarefas diárias, né, nas coisas que tem que fazer, todo mundo sabe o seu papel ali. Não tem que ficar toda hora tendo que lembrar um ou outro, a mulher tendo que lembrar o marido tendo que lembrar a mulher, tendo que lembrar o filho todo momento, né? Não, porque já sabe que é direcionado por Deus. Por isso que a intenção de Paulo aqui é maravilhosa, que tenha orientar nos caminhos de Deus, né? Nos padrões que a lição fala, né? Leio lá de novo: a vida do novo homem, de uma nova pessoa que está em Cristo, né? Você não vive toda hora ali tendo que alguém, porque isso chega um momento também que satura, né? Toda hora tem que ficar lembrando as coisas que já era para saber, qual o seu papel. Então, se a gente sintonizar em Deus, as coisas facilita para todo mundo, né? Facilita para a esposa, facilita para o esposo, facilita para o filho, facilita para o pai, e todo mundo vive em harmonia. O que mais nós precisamos nos dias de hoje é isso, queridos. Um equilíbrio, um amor constante, a direção de Deus para que a gente viva, né? Senão fica complicado. Agora a gente vai entrar, né, nessa questão das relações entre empregados e patrões, né? A gente pode colocar aí, que ele vai do versículo 22 do capítulo 3 até o versículo 1. E daí vem a conduta dos empregados primeiro, né? O empregado, ele é um servo de Deus, ele não vai trabalhar e fazer as coisas só na hora que o patrão está olhando lá, né? Na hora que o patrão sair de perto, ele vai relaxar já, né? O patrão está olhando, hoje ele não vem, né? Hoje ele não vem, então vamos fazer de qualquer jeito? Não. Então, de uma maneira conscienciosa, né? Olhando a sua responsabilidade. Como ele está ganhando, não está? Isso daí era para estar bem gravado. Estou ganhando, puxa vida, né? Eu estou levando sustento para casa, né? Puxa, meu patrão tá pagando, paga todo dia, né? Paga todo mês certinho, na data certinha. Por que eu não vou trabalhar certo? Faz seu papelzinho lá, né? Daí de maneira respeitosa, com temor também, né? Como fosse o próprio Senhor, com o próprio Deus. Então, se a gente tem sintonia, como que você faz? Agora, se você faz para Deus relaxadamente, também não tem nem como dar exemplo, né? Não sabe como é fazer o certo, né? Nem para Deus. Fica difícil a gente dar um exemplo como que tem que fazer para o chefe aqui. Mas se você trabalha de uma maneira temente a Deus, você sabe como você trabalha para o seu chefe também aqui. Você tem que respeitar ele, né? Como se fosse o próprio Senhor, fazendo tudo direitinho, bonitinho, caprichadinho lá, né? E de maneira sincera, com singeleza de coração. Então, o servo cristão deve servir com o espírito íntegro, né? Sempre, sem hipocrisia, sem segundas intenções, né? Agradar o chefe. Você pode pensar dessa maneira, agradar o seu chefe, mas não para obter algo dele, né? Não, porque ele merece, ele está pagando você, então você não precisa fazer direitinho ali, né? De maneira gostosa, sincera, né? E para agradar a Deus, né? Então, quando o servo ele está fazendo tudo direito as coisas dele aqui nesse mundo, ele está agradando o próprio Deus, queridos. Porque Deus, ele olhando para nós, né?
do seu trono de graça e vendo a gente trabalhando de uma maneira respeitosa, ele fala, não, ali está o meu servo, né? Ali está um sinal do meu reino na terra, né? Esse está dando exemplo mesmo. E quantas vezes a gente falha, né? Se a gente for olhar na nossa caminhada aí para trás, né? Quantas vezes nós deixamos de fazer, né? De um determinado momento a gente de repente não fez como deveria fazer, né? Será que sempre nós fizemos tudo do jeito que era para fazer? Uma hora não ficou nervosinho lá, né? E não fez diferente, se não agradou nem o seu chefe nem a Deus. E certos que a gente vai ter recompensa, queridos. A recompensa é fato também. Vamos colocar assim, né, pra gente lembrar. Deus, ele não vê tudo, né, os nossos atos, a gente esquece disso. Que Deus, ele vê tudo que a gente faz. E, aliás, ele conhece até o intento do nosso coração. Se ele vê tudo e conhece o intento do nosso coração, então a gente deveria fazer tudo direitinho, né? Sabendo que ele recompensa. Quando fala recompensa, ele vai dar, né, o que aquela pessoa merece. Se ele fizer mal, segundo as suas obras lá, né, que é a reprovação, né? E se ele fizer certo, será o galardão, né? A recompensa cada um vai ter do jeito que ele merece. Não adianta reclamar. Às vezes a gente reclama muito, até nessa vida aqui, né? Muitas das nossas, dos nossos atos aqui, do retorno que a gente tem, são devido aos nossos atos mesmo. Muitas das, né? Algumas são tribulações, são provações, mas muitas das coisas, queridos, é a coisa que a gente semeou. A gente não colhe o que a gente semeia. Não é isso que a palavra de Deus fala? Se a gente semeia feijão, a gente vai colher feijão. Se você semear urtiga, você vai ter urtiga. Não tem como você semear feijão, colher uva, né? Não existe essa possibilidade, né? De na hora que cai no solo, a semente se transforma em outra semente e produz outra coisa, né? Produz exatamente aquilo que você plantou. Você plantar alface, vai nascer alface. Assim é com as nossas atitudes. O que você plantar, o que você vai colher. Não adianta o que a gente reclamar, né? Eu reclamar, você reclamar, né? De ter colhido. E às vezes o próprio, né? A própria semente, às vezes ela não vem como a gente gostaria, né? O feijão ele não vem saudável, porque a terra não era boa, né? Não teve um cuidado ali, né? Molhar uma aguinha, colocar uma aguinha, molhar, né? A planta, afofar a terra. Todo esse terreno é o nosso coração, né? A nossa vida. Então, às vezes, o feijão vem carunchado, né? Já vem mirrado, né? Porque nós não cuidamos daquilo que nós plantamos. E qual a conduta dos patrões? É a mesma coisa, querido. Não é você estar lá em cima, você tem que humilhar o mais fraco. Você tem que tratar o seu servo, o seu empregado com zelo, com cuidado, né? Tem empregado que é uma fera, que ele prova e testa o patrão dele a todo momento, né? Mas se não der para trabalhar, despeça ele com carinho, né? Fala, ó, filho, foi muito bom o tempo, né, que você esteve aqui com a gente, mas você não é aquilo que temos como objetivo aqui, não dá, né, para você. Infelizmente você vai ter que escolher, né, depois de várias oportunidades, né, que você fale com ele, você vê que não tem jeito, você despede ele, né, sem humilhar,
né, sem rancor. É preferível até que se faça assim, né, do que você ter ali trabalhando patrão e funcionário, um brigando com o outro, ali ninguém respeita ninguém, né? Tem serviço que é uma loucura, né? O patrão exalta com o funcionário, funcionário com o patrão, poxa vida, né? Então trata ele como uma pessoa igual, né? Você mostre para ele, né? Que ele tá, ou seja, tem um objetivo ali, né? Ninguém tá ali, ele não tá ganhando para não fazer nada ou para fazer errado, né? Trazer prejuízo para a empresa, né? Algo desse tipo, sem opressão, né? Sem ficar, hoje a gente quer cota, né? Eu acho que existe um padrão ali, equilíbrio. Olha, gente, eu gostaria que se a gente pusesse a marca de tal, né? Porque a gente quer expandir. Se a gente ganhar o que eu ganhar, vocês vão ganhar também. A empresa vai aumentar o porte, vocês vão subir junto comigo, né? Se vocês fizerem de qualquer jeito, eu não vou conseguir, né, fazer. De repente, não vou conseguir nem pagar vocês, vou ter que mandar vocês embora, né? A empresa vai fechar. Então, vai tratando, né, aquilo com sabedoria, sempre com temor ao Senhor, né? Quando a gente faz nesse sentido, as coisas começam a ocorrer de uma outra maneira, né? Temor no Senhor, acho que aí é a chave de tudo, né? Temendo a Deus, né? A gente esquece disso também, né? Na nossa caminhada, né? Eu temo um Deus, né? Que é grandioso, que é Senhor de tudo, que zela pela nossa vida, né? Deu emprego, né? E daí, no caso do patrão, deu uma empresa para que ele administrasse, né? Por que você vai querer funcionar para você ficar esculachando com ele, né? Então, é um tratamento ali naquele lugar, um tratamento bacana, né? Que o patrão tem prazer de ir para os serviços e o empregado também, né? De trabalhar, opa, eu vou de novo trabalhar. Agora você sabe que é um ambiente já ruim, né? Eu trabalhei em muitos ambientes ruins. Nossa, que você sentia que aquilo não, né, não virava, não funcionava, né? Ali, isso faz mal, né, para o coração do ser humano. Agora se corre tudo legalzinho, nossa, dá prazer, né? O trabalho se torna um prazer. E daí vem esse uso da fala, né? Como que a gente fala, né? Falar com Deus acerca das pessoas, né? Procurando ali levar para Deus, perseverando nas orações, vigiando com ações e graças, né? Vamos aqui extrair alguns componentes da oração. Primeiro, né? É a persistência. É uma forma contínua. Eu vou orar porque, nossa, é emergência, né? Eu vejo isso hoje ainda, viu, queridos? Quando é emergência, que alguém da família está numa doença grave, ou alguém está para morrer, nossa, né? Ele ora, pede a Deus, pede oração para todo mundo. Ou ele seja atendido ou não, né? Vá que ele não consiga ser atendido e passou aquela crise, né? Ou não, ou sendo atendido ou não, né? Ou ele conseguindo também aquilo que ele almeja, pronto para a oração. Não, a oração é constante, até porque sempre nós temos que ter esse vínculo, né? De colocar diante de Deus todas as nossas petições. Então a gente tem que ser persistente ali, né? Deve ser o hábito sempre da nossa vida diária, da nossa vida constante com Deus. Orar. Tem dia, né? Eu ouvi alguém, né, dizendo essa frase, não é minha, né? Ore com vontade ou sem vontade, porque tem hora que você não vai ter vontade, porque o inimigo quer tirar toda essa vontade sua, para que você não ore. Se você não ora, querido, você é fraco. Se eu não oro, eu sou fraco. E se orando, eu sou forte. O inimigo não quer que a gente seja forte.
Então ore com vontade ou sem vontade, se ajoelhe lá, se dobre perante Deus e ore, né? E sempre lá vigilante, né? Vigilante, espírito vigilante, coração grato na oração, né? Expressa de um modo coerente, né, com a sua vida, com as suas palavras, sempre nesse real anseio diante de Deus, né? Ai, Senhor, né, eu anseio a tua presença, eu sou grato a ti por tudo o que o Senhor tem feito, e tem momentos da vida da gente que a gente não é grato, não. Tem um dia da vida da gente que até a gente não reconhece, a gente tem que parar e pensar, meu, que esse negócio aí, né? Espera, eu sou servo de Deus, né? A gente tem que parar e refletir. Isso não é um caminho que leva a Deus, leva à perdição, né? Se a gente não parar e refletir a maneira que a gente está se portando diante de Deus, a gente começa a caminhar para um lugar obscuro, né? A gente tem que tomar cuidado disso, né? Essa súplica também, né? Olha só como Paulo ele faz aos Colossenses um pedido de intercessão por ele e seus companheiros na obra missionária também, né? Lembre de mim que estou aqui, né? Algemado, lembre de fulano, e vai colocando, né, as pessoas que precisam da direção de Deus, né? Aquele interesse, aquela vontade de que todos estejam alicerçados em Deus, né? Esse é o pedido, nós tem que ser o pedido. Os pedidos hoje de oração são complicados. Eu quase não vejo, um dia eu falei isso na igreja, quase a gente não vê as pessoas pedindo para Deus para que ela seja mais servo, mais temente a Deus, seja mais obediente. A gente não vê esses pedidos de oração, não. A gente vê as pessoas só pedindo em alguma coisa que ela precisa, né, das coisas daqui, né, não que precisa em relação a Deus. Eu preciso ser mais obediente, eu preciso ser mais grato, eu preciso ser mais servo, preciso ser mais humilde, tira esse orgulho do meu coração. A gente não vê esses tipos de pedido. A gente tem que pedir nesse sentido também, da obra de Deus se instale, né, em nossa vida, em nosso coração, na vida da igreja. Daí a gente vai para um outro ponto que é acerca da nossa fala para as pessoas acerca de Deus, né? O quanto às vezes, né, a gente tem feito isso, né? Falado de Deus para as pessoas, né? Ali com sabedoria, né? Com prática realista de que nós realmente vivemos, né? Porque a gente vê muitas falas, quando as pessoas falam de Deus, pouco se fala de Deus para as pessoas. E quando se fala de uma maneira tão, sabe, moralista, como ele é o dono da verdade, que ele é o dono do céu, ele é o dono da santidade, sabe? A gente não tem que... As pessoas estão cansadas disso, queridos. Eu acho que muito distanciamento que as pessoas tiveram de igrejas e instituições é porque as nossas falas não são coerentes a respeito de Deus. A gente fala de algo que a gente não conhece, sabe? Fala com orgulho, fala com egoísmo, fala com arrogância, fala sem entendimento. Não entende nada daquilo, quer ficar, faz a leitura aqui, quer ficar falando uma coisa que nem ele conhece, né, muitas vezes. Então a gente tem que, né, dosar a nossa palavra. Opa, eu vivo primeiro isso que eu estou falando. Começa por aí, né? E outra sacada que eu tive aí na minha caminhada é que tem coisa, queridos, não que a gente, quando a gente fala de prática, né, às vezes a gente nem percebeu que a gente não faz aquilo na leitura, como a gente faz a leitura. A gente fala, olha, gente, a gente tem que fazer e tal, né? Não que a pessoa é mal intencionada, é que ela não conseguiu fazer essa leitura na vida dela ainda.
ela fala como algo que ela tem, né? Ou ele, quando eu falo ela, eu estou falando pessoa, tá? Que tem, a pessoa acha que ela tem algo que ela não tem ainda, né? Daí ela começa a direcionar tudo para as pessoas, né? E nunca para ela, né? Para as outras e não para a gente não enxergou ainda, que a gente não, né? Aquele texto lá, muitos textos aí eu tive dificuldade às vezes de falar sobre, porque na hora que eu fui fazer a leitura, eu falei, nessa complicado, né, falar isso, porque na hora já vem, né, pra gente, não dá pra você falar muito sobre isso não. Vocês entenderam? Porque daí seria uma cara de pau, a menos que você seja transparente e você seja honesto, falar, gente, eu falhei nisso, né, tenho falhado, né? Se você for transparente nisso, sem problema. Porque na hora as pessoas vão captar, mas tá falando uma coisa que nem ele fez, tá fazendo, a gente tem que ser coerente. Outro ponto, a gente tem que ter esse senso de oportunidade, aproveitar as oportunidades, queridos. Aproveitar. Às vezes aquela oportunidade é de ouro, né? E a gente deixa passar. E quantas vezes que nós deixamos passar e falamos, nossa, eu devia ter falado, devia, né? Já foi, né? Então a gente tem oportunidade numa conversa, vai daqui até na cidade encontrar uma pessoa já testemunha de Deus. A maior coisa como a gente falar de Deus é testemunhar dele, tá? Testemunhar é falar o que ele fez com você, o que você acha de Deus. Não é simplesmente citar versículo para as pessoas. Se você citar algo que você não compreendeu, cai improdutivo. Se bem que, né, o Espírito Santo sempre produz alguma coisa, né, mesmo com incapacidade nossa, né, a palavra ela não volta vazia, mas a partir da gente são coisas que falaram para nós primeiro, né? Ela produz de uma maneira mais efetiva na vida da pessoa. Falar sem essa intenção de ser um pregador de algo que você não conhece, né? E a palavra é sempre agradável, temperada com sal, que fala, né? Ela tem todo um jeito, né, de você expressar, né? Tem pessoas que você ouve aí, você fala, nossa, né? Não dá nem vontade de ouvir, porque é cheio de arrogância, como eu falei antes, né? Uma fala toda cheia de arrogância, que não vai alcançar nada, né? Se tiver essa pretensão, né? Mas se a gente se colocar diante de Deus e for ali, né, dosada, temperada é, né, usado com cautela as coisas ali, né? Porque se você jogar muito sal, o negócio vai ficar horrível, né? Então, quando fala temperada, é dosada ali, né? Então ela vai alcançar o objetivo. Daí ele faz algumas recomendações, saudações, também ele cita aqui Tíquico, né? Companheiro dele, servo reconhecido pelas igrejas, companheiro, né, de viagem. E fala, né, que esse Tíquico aqui seria, né, companheiro, né, um dos companheiros de viagem dele seria o próprio Onésimo, né? Então algumas pessoas assim importantes na vida de Paulo, ele faz questão, né, de mencionar esses que estavam caminhando junto com ele. Daí ele faz algumas saudações pessoais, que ele põe esse Aristarco, né? Homem de coração compassivo. Fala de Marcos, também primo de Barnabé, filho de Pedro na fé. Fala desse Jesus, né, conhecido por justo. Quando a gente lê Jesus aqui, não é o Jesus o nosso Senhor, tá? Como o texto aqui, vamos lá, né?
Versículo 11 do capítulo 4. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. Ele está falando de uma pessoa chamada Jesus mesmo, e não fala muito dele, né? Ele faz essa citação aqui no versículo 11, que um homem dedicado, e que não temos outra referência. Por isso que, se você ler rapidinho, a impressão que se dá está falando de Jesus, né? Justo, do próprio Jesus, nosso Senhor, não é o mesmo, tá? É uma pessoa, mesmo que faz referência só aí. Esses eram cristãos que cooperaram e consolavam Paulo enquanto esteve em prisão domiciliar em Roma. Fala também, né, desse Epáfras, que era pastor da igreja de Colossos, que assistia também às igrejas de Laodiceia e de Hierápolis. Contava Paulo com a companhia de Lucas, o médico, né? Médico amado. Demas, esse daí deixou, né? Deixou depois os cooperadores de Paulo, mas a última referência que está lá em 2 Timóteo 4:10, que abandonou Paulo por ter amado o presente século, né? Então teve, sempre tem, né, alguns que caminham legal, cooperam na obra, mas no finalzinho deixa, porque ama mais as coisas desse mundo e deixa as coisas desse mundo, deixa as coisas de Deus para seguir as coisas desse mundo. Então já sempre teve, né, e continua tendo também. Quantas pessoas que começaram a caminhar com a gente, que hoje a gente sabe que nem está mais no caminho do Senhor, né, se enveredou, amou o presente século, né? Como esse Demas aí. Triste, né? Triste, né? Algumas referências assim, mas para mostrar que sempre teve, né? Daí Ninfa, né? As recomendações finais para Ninfa, que hospedava a igreja em sua casa. A igreja dos Colossos também se reunia na casa de Filemon. Daí o apóstolo pede que a carta endereçada aos Colossenses fosse também lida na igreja dos Laodicenses, e que a enviada a Laodiceia fosse lida em Colossos. Nem todas as cartas enviadas à igreja sobreviveram. A dirigida a Laodiceia é uma delas. Uma recomendação é feita a Arquipo, membro da casa de Filemon, provavelmente filho de Filemon. Não sabemos qual era seu ministério, mas o que Paulo solicita é que o cumpra, pois o havia recebido do Senhor, né? As coisas que ele recebeu do Senhor, cumpra, faça, né? Essa é a fala, eu acredito assim, final para a gente, né? Nós recebemos tantas coisas de Deus para que a gente faça, e a gente deixa de fazer. Não estamos no momento de desistir, né? Às vezes vem o desânimo, né? Às vezes vem algumas ideias lá que não vale a pena, para Deus vale. E de repente, algumas coisas, né, para algumas pessoas, né, as coisas desse mundo não valem a pena, mas para Deus sim, né? Mesmo que você não tenha reconhecimento aqui nesse mundo, a gente não precisa, queridos. Eu já falei várias vezes a respeito disso. Não faça por reconhecimento, porque você não vai ter, é difícil. Paulo fazia questão de dar esse louvor, né, esse reconhecimento às pessoas, mas a maioria das vezes a gente não tem, né? Nem eu como pastor, nem os presbíteros, nem os diáconos, né, ficar esperando toda hora, né, afago. Eu acho que a gente, como líder, a gente tem que falar, nossa, continue assim, né? Você deve persistir nesse caminho. Mas não espere muito nisso, né? Não espere, trilhe lá sabendo que você vai esperar, você espera do Senhor. Ele é justo, Ele vai dar, né, a recompensa, como nós vimos anteriormente, vai dar, né, a recompensa para cada um. Vamos para a conclusão aí, né? Vamos destacando aqui o espírito prático, né, de Colossenses, os 2 últimos capítulos que nós estivemos estudando.
trato do andar cristão. Sempre corremos o risco de adotar uma pretensiosa super espiritualidade apenas aparente, que é seguido uma decadência visível na santidade cristã prática. Paulo nos indica Cristo como a mais elevada de todas as inspirações para a santificação da conduta. Há 3 tempos da união do crente com Cristo, indicados em Colossenses 3, de 1 a 4. Passado, se fosses ressuscitados com Cristo, se fosse ressuscitados com Cristo. Presente, a nova vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E futuro, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então tem coisas que começou lá, quando nós fomos ressuscitados, nós começamos a nova vida com Cristo, né? Esse presente que a gente está aqui, né? Juntamente com Cristo sempre, e olhando para o futuro, quando, né? Por isso que a recompensa está lá, queridos, né? Com Cristo, quando se manifestar, né? Seremos manifestados com Ele na glória, né? Então a glória está por vir, né? Não está aqui no presente. Isso é uma coisa para o futuro. E a gente quer no presente, a gente troca as coisas, quer trocar as coisas, né? Quer a glória aqui no presente. Não espere glória no presente, né? A maioria das pessoas, uma das coisas que a gente tem que ter muito medo e preocupação é com poder, tá? O poder corrompe os bons costumes, como servos, como igreja. A gente tem que tomar muitas pessoas seduzidas pelo poder da igreja, seja pastor, seja presbítero, não é presbítera, pastora. Tomem cuidado com o poder. Eu fui eleito, mas não para servir a Deus, né? Para eu usar aquilo como título, né? No meu caso, reverendo, ou então outro, o presbítero. Querido, não somos nada sem Jesus. Esse título aí ninguém vai levar. Nós vamos levar o que a gente fizer de fato para Deus, né? Seja membro, e não esquecendo, né? Quanto mais Deus dá, mais Ele cobra também, né? Então o reverendo aí vai ter que prestar mais, o presbítero, a presbítera também vai ter que prestar mais. E assim vai, né, até o membro mais comum que Deus confiou uma coisa bem singela na obra dele, né? Vai cobrar tudo isso daí de nós. Então faça tudo, né? Da coisa mais simples, se for para levantar um palito de dente lá, né, do chão da igreja, até a coisa mais profunda, faça com zelo, né? Faça com temor, dedique-se à obra do Senhor, e Deus os abençoe e os guarde, viu? Todos os momentos de suas vidas. Sintam a paz do Senhor Jesus em suas vidas, em seus corações. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória.